A paz do Senhor, que Deus venha abençoar a sua vida, de mais uma vez estar assistindo esta videoaula, dando continuidade na nossa lição do trimestre sobre o tema A Igreja Eleita. Nesta videoaula, nós estaremos dando continuidade a essas lições e a lição estudada dessa vez será a lição de número 3, que tem por título Eleição e Predestinação, datada com o dia 19 de abril de 2020. Que Deus venha nos abençoar, que a sua vida venha ser transformada, que o Senhor Jesus venha se fazer presente na sua casa e que esse aprendizado possa lhe render muitos frutos celestiais. Vamos lá. Com a revista em mãos, como já disse, a lição de número 3, e ela tem por textuário o versículo de Efésios no capítulo 1 e o versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A nossa verdade prática, ela diz assim: segundo a sua presciência, Deus nos elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Bom, a lição de número 1 foi uma lição mais introdutória. A lição de número 2, a gente começou a falar sobre as bênçãos celestiais. E agora, a cada lição, nós vamos aprofundando sobre alguma doutrina, sobre alguma verdade bíblica. E agora, na lição de número 3, nós estaremos tratando sobre a eleição e predestinação, que tem como base a soteriologia, a doutrina da salvação. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em Efésios, no capítulo 1 e o versículo 4 a seguir. É importante nós destacarmos aqui, irmãos, que o propósito desta lição, ela não vem aqui para refutar doutrina A ou doutrina B ou interpretação soteriológica de alguma determinada linha de pensamento. Nosso propósito aqui é apresentar a doutrina bíblica na perspectiva pentecostal e não simplesmente refutar outras ideias de interpretações. Então nós vamos nos pautar e nos basear na Bíblia Sagrada dentro da nossa perspectiva pentecostal e dentro do que as Assembleias de Deus, segundo a sua declaração de fé, têm crido e interpretado. O objetivo geral desta lição, ela tem por informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. A nossa introdução diz da seguinte forma: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então vamos lá. O primeiro tópico, ele tem por título Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Esta lição, ela vai estar dividida em 3 tópicos, e no primeiro tópico ele é introduzido com o seguinte comentário: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade
os que ele elegeu de antemão. Nós vimos, e eu sei que os irmãos leram a leitura bíblica em classe, mas vamos reler na carta aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nesse versículo, nós já podemos trazer a ideia e 3 aspectos. Quando ele fala em elegeu, a ideia central aqui é de uma escolha. Então, nós podemos dizer da seguinte forma: como também nos escolheu antes da fundação do mundo. E dentro desse aspecto que Paulo nos menciona, são 3, ele fala, no versículo 4, ele fala, como também nos escolheu nele. Então, em quem nós fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. Então, a eleição, ela é cristocêntrica. Não há escolha para a salvação fora de Cristo. Isso é importante. Não existe salvação depois de Cristo, ou sem Cristo, melhor dizendo. A eleição e a escolha de Deus é feita em Cristo. O segundo aspecto que o versículo 4 nos apresenta é o tempo dessa escolha. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, antes da existência de qualquer coisa, pela presciência de Deus, conforme primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e o versículo 2, pela sua presciência. Vamos ler junto aí esse versículo com todos os seus ricos detalhes para aprofundar aí o versículo. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus. Ora, Paulo, em Efésios, vai dizer o tempo. Esse tempo foi antes da fundação do mundo. E segundo a presciência de Deus, conforme Pedro, ele nos declara. Então, nós podemos concluir da seguinte forma. Pedro, ele nos fala sobre a presciência, quer dizer, conhecimento de antemão ou conhecimento anterior. Deus tinha conhecimento dos fatos antes das coisas existirem. E por essa presciência, ele escolhe, elabora o plano de salvação por uma humanidade que ainda não havia nem mesmo existido. Ainda estava por existir. Então, o tempo de Deus, veja aqui em Apocalipse, e é importante também destacar desta forma, em Apocalipse capítulo 13, e o versículo 8, nós temos da seguinte forma, a parte B do versículo: esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo e a escolha de Deus para a humanidade foi antes da fundação do mundo. Então, antes da existência de qualquer criatura, já havia o plano de salvação e já havia o agente da salvação, que era Jesus Cristo. O terceiro aspecto, e voltando aqui em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, o terceiro aspecto que o versículo nos apresenta é a questão da finalidade. E aí o versículo diz: para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então veja, irmãos, a escolha de Deus foi feita em Cristo, eleitos nele, foi feita no tempo antes da fundação do mundo, e ela tem como propósito, objetivo, finalidade, a santidade e a irrepreensão dos santos.
A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela afirma que a eleição de pessoas ocorre somente com a união em Cristo. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus ele elegeu, Deus ele escolheu um povo. Deus escolheu um grupo, e é o grupo dos que creem, o grupo da fé. Veja que não há uma eleição de Deus de indivíduos, mas uma eleição de Deus de um grupo, de um povo. E dentro desse povo há algumas condições. Já partindo para o segundo subtópico, que é as condições dessa eleição. A nossa revista diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, conforme João, capítulo 3, versículo 16, que nós até dizemos que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A salvação em Jesus Cristo é para o grupo dos que creem. Deus escolheu os que creem em Jesus Cristo. E aí, continuando a leitura, e torna-se uma realidade para cada pessoa. Todos podem acessar o Pai. E esse acesso se dá por Jesus Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 12, ele vai nos dizer justamente, individualmente, todos podem se achegar ao Pai. Mas a eleição é feita para o grupo dos que creem, pois todos prestarão contas diante de Deus. Veja, Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E quem prestará contas? Todas as pessoas, todos os indivíduos, sejam salvos e os não salvos, prestarão contas. Agora, a eleição de Deus, segundo a Bíblia, ela tem uma característica condicional. A eleição de Deus, ela é condicional. Ela é feita pelo prévio arrependimento e pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não dizemos que o homem pode salvar-se a si mesmo. Não existe salvação por uma ação humana. A salvação, ela é dada pela graça, o favor imerecido de Deus, através de Jesus Cristo, e que tem como condição a fé. E a fé, a fé genuína, ela resulta no arrependimento. Então, veja que nós não dizemos que há mérito na salvação do homem. Todo mérito é de Cristo. O homem não pode se colocar na condição de ter algum merecimento. Na própria carta de Efésios, no capítulo 2, e aí na continuidade do versículo 9, ele diz: não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós podemos concluir da seguinte forma: a eleição ela é condicional. E quais são as condições? A fé e o arrependimento. O homem pode produzir a fé? Não. Essa fé ela é também dada por Deus. E quando essa fé é dada por Deus ao homem, o homem crendo e aceitando gera o arrependimento. Gerando o arrependimento, há a conversão. E a maravilhosa graça do Senhor está disposta a todos que creem. Na leitura da nossa revista, a parte final desse subtópico diz: desse modo, fomos eleitos pela iniciativa divina, por causa da graciosa obra
de Cristo e não pelas nossas obras. Veja, se nós estudarmos com mais profundidade este tema, existem algumas linhas teológicas que estão incorretas, como o pelagianismo, que ela diz, no sentido, claro, mais sintético, óbvio, resumido aqui para os irmãos, sobre o homem poder alcançar a salvação pelos seus esforços, pelo seu merecimento. Nós não cremos nessa forma. Nós cremos que toda salvação, que toda eleição, ela tem iniciativa divina. E tendo a iniciativa divina, o Senhor atribui ao homem, o Senhor dá a fé ao homem, o Senhor dá a liberdade ao homem para responder a essa graça. Aí nós chamamos essa resposta dentro do livre-arbítrio, o poder da escolha. E quando eu falo poder, não no sentido de que o homem é detentor de alguma coisa, mas o Senhor lhe dá essa escolha através da fé, através da sua ação, a ação de Deus para com o homem, e a partir daí o homem pode fazer a sua escolha de aceitar e de não aceitar. Nós podemos discorrer na Bíblia Sagrada inúmeros versículos onde Deus propõe ao homem, onde Deus dá ao homem a escolha para decidir. Isso não quer dizer que há merecimento, que há ali nele obra por ter aceitado a graça. Não há merecimento algum. É colocado diante dele uma escolha. E se ele escolher escolher a graça, as consequências são boas. Se ele não escolher, ele acarretará as consequências pela sua não escolha. E há inúmeros versículos que nós podemos citar sobre a disposição de Deus em apresentar e o homem poder escolher. No segundo tópico, a gente vai tratar agora sobre o segundo ponto desta lição, que é sobre a predestinação. E o título do segundo tópico é Predestinados para Filhos de Adoção. Efésios, no capítulo 1 e o versículo 5, ele menciona da seguinte forma: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O comentário introdutório desse tópico diz assim: a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, ou a palavra predestinar, significa determinar, e pela preposição pro indica algo feito antes. Então, predestinar significa literalmente determinar antes. Veja, no capítulo 1 e o versículo 5 que nós lemos, ele fala: e nos predestinou para filhos de adoção. Ele determinou antes, e a ideia de determinar antes revela a intenção. E aí o versículo já nos dá qual é a intenção da determinação de Deus. Ele determina para filhos de adoção. Deixa eu melhorar esse comentário para os irmãos poderem formar a ideia aqui. Deus predestinou, ele escolheu, ele fez a sua escolha para que aqueles que creem em Jesus Cristo, eles fossem tomados como filhos de adoção. A determinação de Deus, a intenção de Deus para aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, escolhidos em Cristo Jesus, fossem chamados também filhos de Deus. A declaração de fé, ela ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio, ou seja, presciência daqueles que diante do chamado do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Predestinação significa determinar antes.
E nós não podemos concluir que eleição e predestinação é a mesma coisa. Eleição, predestinação é a continuidade da eleição. Deus determina ser chamados de filhos por adoção aqueles que foram eleitos em Cristo. Então, a predestinação é a consequência daqueles que foram eleitos. E essa predestinação, ela se dá antes da fundação do mundo, antes da eternidade. Então, o plano de salvação de Deus já estava pronto antes da fundação do mundo. Nós podemos concluir que a salvação, Jesus Cristo não veio como um plano emergencial devido ao pecado do homem. Jesus Cristo já estava planejado antes da fundação do mundo e Deus já havia projetado, determinado quais seriam as consequências daqueles que aceitassem a chamada do Evangelho em Cristo Jesus. É importante frisar isso. Aqueles que creram em Cristo Jesus foram escolhidos e essa escolha Deus determinou que fossem chamados filhos de Deus. E aí no segundo subtópico ele vai tratar sobre filhos por adoção, porque Efésios 1:5 vai dizer: e nos predestinou para, veja que a predestinação ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, e a finalidade é para filhos de adoção por intermédio, pelo meio, que é Jesus Cristo. Volto a frisar, não há salvação sem Cristo, não há adoção sem Cristo, não há remissão sem Cristo, não há restauração sem Cristo. Veja que a eleição ela precisa ser cristocêntrica e a predestinação ela é cristocêntrica. Então não há salvação individual. Há uma salvação do grupo dos que creem, do grupo da fé, do grupo que se arrepende por meio da fé e aceitam a graça redentora de Cristo Jesus, sem mérito humano, mas total iniciativa divina. Então, se Deus determinara por antemão, pela sua presciência, ele determinara que o grupo dos escolhidos pela fé fossem chamados filhos por adoção. É importante ressaltar que Paulo é o único escritor que adota essa ideia de adoção, algo que não era comum da comunidade do sistema judaico, mas era muito comum dentro do sistema romano. Então, para os gregos, para os gentios, para a qual Paulo estava se referindo, e é importante os irmãos poderem assistir novamente a lição de número 1, que vai tratar do ponto panorâmico para quem é destinada a carta aos Efésios, nós vemos que faz sentido a analogia que Paulo usa sobre a adoção. Qual que é o propósito aqui? Mostrar que o plano de salvação de Deus, ela inclui por adoção os eleitos, segundo o beneplácito da sua vontade. Mais uma vez, qual que é a ideia de beneplácito? A sua boa e soberana vontade. Se nós usássemos uma outra tradução, e talvez a sua tradução ela seja diferente da que está sendo utilizada aqui, nós podemos, por exemplo, usar a Bíblia NVI, Linguagem Nova Internacional, e ela vai nos tratar da seguinte forma, esse versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, beneplácito, que é a ideia de bom propósito, boa autoridade para determinar, bom propósito. Então, a vontade de Deus, Deus determina com antemão para que fôssemos também colocados dentro dessa eleição, sermos chamados como filhos. E isso já era a vontade de Deus antes da fundação do mundo.
Então João 3,16 se confirma mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E nós podemos colocar quando é que Deus amou o mundo. Antes que o mundo fosse a existir, Deus já amara a humanidade. Deus já estava amando a humanidade. E por amar essa humanidade e pela sua presciência, sabendo de antemão sobre a queda do homem, porque a presciência de Deus, ela revela o atributo de Deus, que é a sua onisciência. Para Deus não existe passado e nem futuro, tudo é um grande presente, é um grande hoje. Então Deus, de antemão, sabendo da queda do homem, amando já a humanidade antes da sua existência, ele projeta um plano para os eleitos, ou seja, os escolhidos em Cristo, e determinara de antemão que estes escolhidos fossem filhos por adoção. Éramos estranhos e inimigos em Cristo, mas agora, eleitos em Cristo, somos seus filhos. Veja, essa posição nos é imerecida, porque nós não fizemos nada que pudesse rogar merecimento para sermos chamados filhos de Deus, mas vem por iniciativa do próprio Deus determinar a nossa adoção desde que fôssemos escolhidos em Cristo. E para sermos escolhidos em Cristo, precisa haver fé e arrependimento. Dentro da adoção, existem alguns privilégios, que é o terceiro subtópico para nós. E a primeira parte desse subtópico diz assim: Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado nos rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai nos reconciliou com os homens, adotando-os os escolhidos. E é importante, irmãos, nós destacarmos aqui que o privilégio dessa adoção é que nós agora podemos chamar de Pai. E aí, Jesus Cristo, no Sermão da Montanha e nos ensinando sobre a oração, ele vai dizer exatamente o começo dessa oração: Pai nosso que estais no céu. Essa ideia de Pai nosso é a ideia de filho para pai. Então, é a inclusão da adoção, é os filhos adotivos de Deus, o privilégio de ser adotados por Deus, por intermédio de Cristo, é a nossa comunhão, a nossa reconciliação. Pastor Aguinaldo Betti, ele diz da seguinte maneira: antes de um Deus de regulamentos, ele é um Deus de relacionamentos. Que coisa maravilhosa. Deus nos concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador. Dando continuidade, Gálatas capítulo 4 e o versículo 16, por intermédio dessa adoção, nós temos agora o direito, por ser filho, de clamar Abba Pai. Nós temos o direito de ter intimidade com esse Deus maravilhoso. O terceiro subtópico vai falar sobre a sublimidade do propósito divino da predestinação. E esse tópico ele é introduzido com o seguinte comentário: a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Eu volto a frisar aos irmãos que eleição e predestinação não são as mesmas coisas. É claro que nós temos grandes escritores que trabalham e têm a interpretação de si, e eu cito aqui Roger Olson, mas nós, dentro da nossa declaração e da nossa linha pentecostal das Assembleias de Deus, nós entendemos biblicamente que a eleição e predestinação, elas são complementares, sendo a predestinação a consequência da eleição. Eleição, Deus escolhe o grupo dos que creem em Cristo, ou seja, respondem ao chamado do Evangelho através da graça por meio da fé, e aí Deus antemão já determinara
que o propósito desses eleitos, que a finalidade desses eleitos é serem filhos por adoção. Outros propósitos que nós podemos mencionar aqui, e é o segundo subtópico, é a predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Alguns que creem na chamada dupla predestinação e acredita que Deus ele predestinou incondicionalmente. A ideia de que Deus ele chama uns para a salvação e Deus ele escolhe e predestina outros para a condenação, baseando na sua soberania. Nós não cremos nesta forma. Nós cremos que Deus ele chama e escolhe os grupos dos que creem. Todos são chamados. A salvação, ela está disposta, ela está apresentada e ela está presente para todos. Mas a salvação, ela é para todos, mas ela não a salvação ela é universal, mas ela não é universalista. Universal porque está diante de todos, mas ela não é universalista. Ou seja, nem todos serão salvos, mas por não serem salvos, não é porque foram predestinados, eles foram predeterminados, eles foram escolhidos para a condenação. Não, se eles não foram salvos, é porque eles não creram. Atos capítulo 17, o versículo 30 diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Veja, o chamamento do evangelho é para todos e para que todos se arrependam. Como nós vimos no primeiro tópico, porque a condição dessa eleição é o arrependimento e a fé. Então o chamamento do evangelho é para que todos venham se arrepender. O profeta João Batista, ele também pregava, e a pregação dele era a pregação para arrependimento. Porque, sendo arrependidos, ou tendo arrependimento, nós temos aí a condição da eleição em Cristo Jesus. Se nós fôssemos mencionar as 6 vezes que é citada a palavra predestinação, nós vemos que as 6 vezes, e aí tem as menções dos versículos para os irmãos, nós vemos que nas 6 vezes ela não faz nenhuma referência à condenação, mas sim para a salvação, para o arrependimento, para a busca do Senhor. Então Deus não decretou pessoas, umas para o céu e outras para o inferno. E a nossa declaração de fé, ela nos deixa claro da seguinte forma: a predestinação bíblica diz respeito apenas para a salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, a determinação de Deus, a predeterminação de Deus, ela tem efeito salvífico. Mais uma vez, Efésios capítulo 1 e o versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Sempre a ideia de predestinação na Bíblia tem a ideia de salvação. E a salvação, a determinação de salvação para os que são escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que creem. Marcos capítulo 16, versículo 15, ele vai dizer da seguinte forma, e disse: ide por todo, olha aí a ideia de universal para todos, por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, toda, universal. E aí fala, quem crer, olha aí, a condição de crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a predestinação mencionada por Paulo, ela não tem a ver com condenação.
ela tem a ver com salvação. Porque a salvação ou a condenação, o caminho bom ou o caminho mau, ela se dá na escolha do homem em aceitar a Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. A escolha do homem sempre é a decisão de vida ou de morte, de bênçãos ou de maldição. Eu citei no primeiro tópico, que mais para frente eu mencionaria, que Deus ele sempre propõe escolhas para o homem. E nós não podemos colocar e tirar desse estudo a ideia do livre-arbítrio. O homem ele tem livre-arbítrio. Embora maculado pelo pecado, o homem sem Cristo ele tem a mácula do pecado e a tendência de buscar sempre as coisas carnais. E aí nós podemos mencionar versículos em Romanos, versículos em Filipenses, versículos em Timóteo, onde demonstra essa mácula do pecado na tomada de decisão. Mas quando nós falamos em salvação, o próprio Deus, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e justiça, ele dá ao homem, propõe a ele a escolha, a decisão de bênção ou de maldição, de vida ou de morte. Mencionando aqui alguns desses versículos para confirmar o que eu estou dizendo. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 30 e o versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Ideia de escolha, o homem tendo que escolher algo. Lucas capítulo 13, versículo 34. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como galinha junta teus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Recusa. Então, a graça, a predestinação, ela é incondicional? A escolha de Deus, ela é incondicional? Não, a escolha de Deus, ela tem condições. A predestinação não é incondicional. Veja no versículo 34 de Lucas 13, que Deus quis, Jesus dizendo, quantas vezes quis, e eles se recusaram. Então, há rejeição da graça. É possível rejeitar a graça pelo livre-arbítrio. Outro versículo nós podemos mencionar é Josué capítulo 24 e o versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Veja, citamos aqui 3 versículos onde mostra Deus dando ao homem a condição de escolher, em tomar a decisão se quer a vida ou se quer a morte, se quer a bênção ou se quer a maldição, se quer caminhos bons ou caminhos maus. Então a predestinação, ela tem como propósito a salvação, nunca a condenação. Por isso refutamos a ideia de dupla predestinação. Uns escolhidos para a salvação e outros que foram escolhidos e destinados para a condenação. Cremos na predeterminação de Deus, a predestinação para a salvação. E quem será salvo? Aqueles que foram escolhidos em Cristo. E essa escolha é baseada na condição do arrependimento e da fé, ou seja, na crença. Voltando aí na nossa revista. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Já falamos um pouco sobre isso. Deus nos amou antes de nós sermos criados. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos. O amor de Deus, ele nos atrai e não nos coage, nos impulsiona de uma forma obrigatória. O que nos faz ter essa condição de obrigação não é um sentido de imposição, mas o amor de Deus ele é tão maravilhoso na nossa vida que nós nos sentimos quase que obrigatórios, mas não há imposição.
É que essa atração de Deus nos faz nos sentir essa obrigação. Deu para entender a diferença? Não há imposição de Deus em ser salvo, mas o seu amor, quando nós nos arrependemos, nos atrai de uma maneira que quase nós não podemos dizer não. Mas é possível rejeitar a graça. É possível, mas quanto mais nos relacionamos com Deus, mais nós não queremos nos distanciar dele. Por fim, nós concluímos mais uma lição e nós podemos aqui só frisar sobre a eleição e a predestinação. Deus, ele escolheu em Cristo e tem como finalidade para sermos santos e irrepreensíveis. E aos escolhidos predestinou serem filhos de adoção. Essa é a síntese para a eleição e para a predestinação. É isso que nós precisamos deixar bem claro, bem frisado e guardar conosco. Ao final deste vídeo, eu vou deixar aqui alguns livros para que os irmãos possam aprofundar e possamos conhecer mais sobre eleição e predestinação na perspectiva bíblica pentecostal. Que Deus possa lhe abençoar, que essa aula possa ter chegado até você e Deus possa ter frutificado um conhecimento na sua vida. E se Jesus não voltar, possamos estar aqui gravando e estudando mais uma lição, tendo mais uma aula. Que Deus os abençoe. Fiquem com a paz do Senhor.